Seja muito bem-vinda, todos e todas. Hoje a gente está aqui com a Cláudia Waldmann, é isso? Isso mesmo. Falando diretamente da Dinamarca, caraca, né? E, Para todos nós. E hoje a gente vai conversar bem um pouquinho, porque é impossível, né, para a gente conversar muito, a gente tem que ficar passando a vida aqui conversando sobre os desenvolvimentos das competências socioemocionais. sim, como desenvolver essas habilidades nas crianças? Isso, como é que a gente pode desenvolver as competências socioemocionais nas crianças, né? Que são as famosas life skills, né? E a Cláudia trabalha com um projeto. Vamos lá, vamos começar. Cláudia, conta um pouquinho sobre você. Bom, Dani, prazer estar aqui de novo. Muito bom sempre falar com você. Eu sou educadora parental e eu escrevi um livro. E a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Sou coautora desse livro que fala justamente de habilidades comportamentais. E eu trabalho com este livro em escolas e, claro, né, com famílias também, principalmente expatriadas. Então, é como desenvolver as crianças de uma forma, eu digo assim, íntegra, né, mais saudável, de forma holística, quando a gente consegue observar a criança como um todo. Então, eu descobri assim essa paixão por trazer essas habilidades comportamentais para as crianças porque como a gente vê também que o mundo está mudando muito, muito rápido, essas habilidades são extremamente importantes para o futuro, né? Então a gente vê cada vez mais com o advento da inteligência artificial, o trabalho das pessoas que está mudando tanto, né? Fala-se que milhões de empregos vão desaparecer e outros vão ser Surgir. criados que a gente nem sabe ainda. Então, como que a gente prepara as nossas crianças para isso? Porque não são só as habilidades técnicas, né? Aquelas habilidades acadêmicas, as melhores notas que vão garantir o sucesso dessas crianças, né? É muito mais do que isso, vai muito além. Então, por isso que esse assunto me encanta tanto, porque a gente abre muitas possibilidades, a gente abre a cabeça dessas crianças, né? Para algo muito mais de acordo com esse desenvolvimento rápido que a gente tem hoje, né? E eu acredito que você, um dos motivos, né, além do tema ser extremamente interessante, um dos motivos que você se interessou por esse tema é que você mesma tem duas crianças, né? Você tem dois filhos, Exato. né? Eu tenho dois filhos e, como você comentou, eu moro aqui em Copenhague e a gente já mudou algumas vezes de país. E eu acho que, assim, hoje em dia, não que as crianças tenham que mudar de país, né? Mas a gente desenvolve cada vez mais outras habilidades nas crianças, né? Então, assim, hoje em dia as crianças têm que ter uma adaptabilidade muito maior do que antigamente, né? Se eu penso, assim, na minha infância, eu morei a minha vida inteira na mesma casa, né? Eu fui na mesma escola, estava no mesmo bairro. E hoje em dia é natural que as crianças mudem com mais frequência, mudem de apartamento, mudem de cidade, mudem, né, assim, então, ou a própria tecnologia, elas têm que aprender muito mais coisas. Então, a gente tem que acabar é, não a palavra Suportando no suportar, sentido de dar de suporte, dar o né? suporte, exato, de dar o É, suporte para elas aprenderem a lidar com tudo isso, né? Com o desconhecido, com o novo, é. com as coisas que mudam rápido, aprender a perseverar, perseverar. Então, Resistir. assim, resistir. Então, é muito diferente do que era na nossa época, onde era tudo muito mais estável, previsível, né? Mas você vê que na nossa época, vamos dizer assim, os nossos pais e a sociedade ainda acreditava que ia ser tudo igual, né? Tipo, você vai lá, você faz engenharia, você é engenheiro, você tem o seu trabalho. Você vai lá, você estuda, né? Tanto que tinha até aquela máxima do se você não for para a escola, você vai virar lixeiro, você vai. Quanta gente estudou e virou Uber, né? Que seria, vamos dizer assim, não sem querer desqualificar, mas assim, ninguém nem se sabia que um dia ia existir Hum, essa é, profissão, vamos dizer é, assim. Então, a gente ainda veio de pais que repassaram aquilo e disseram, vá fazer esse caminho que vai dar certo, porque deu até agora. Agora, os uhum, nossos filhos, a gente já sabe que a gente não sabe de nada, que a gente não tem nem ideia qual vai ser a profissão, a melhor profissão, ou sei lá eu o quê, né? E uhum, esse negócio da gente dar suporte para as mudanças é extremamente importante, principalmente.
para os diferentes tipos de criança com seus diferentes tipos de perfil comportamental. Porque Uhum, tem criança que realmente ela é mais fácil para se adaptar, e tem crianças que têm uma dificuldade muito grande, tem perfil que tem uma dificuldade muito grande de se adaptar. E essas uhum, crianças, elas precisam já ser incentivadas, mesmo que as famílias não tenham no planos nem mudar de casa, nem mudar para a própria família, a própria mãe ali, a própria estrutura da família, planejar mudanças de planos para até essa criança aprender a já lidar com o improvável, né? Com o é que está para fora ela do do planejado. controle do planejado, para ela ter já essa estrutura, né, do Sim. tipo, e se um dia a gente precisar mudar de casa? E se, né? Mas Uhum, sem colocar ali mesmo no colocar ali na batalha, no campo de batalha, né? uhum. E você sabe que é interessante, porque tem uma pesquisa que a McKinsey fez, um estudo, e ela apresentou no Fórum Econômico Mundial, agora em 2025, que fala que a maior parte das habilidades demandadas no futuro não são habilidades técnicas, né? Então a gente vê assim que o ranking, o top 10, fala de liderança, fala de criatividade, fala de resiliência e adaptabilidade. Tem lá por exemplo, raciocínio, mas é muito mais voltado à resolução de problemas, a encontrar soluções, a coisas desse tipo. E no passado não era assim, né? No passado a gente sabia que assim o bom aluno na escola que ia lá para a melhor universidade, cursar, né, o curso clássico na melhor universidade, praticamente as pessoas já tinham um emprego garantido, ela ia começar numa empresa, ia trabalhar a vida inteira dela lá, e estava tudo certo, estava tudo garantido, porque a competência técnica dela era muito boa. E hoje, além disso, né, assim, eu vejo que primeiro que hoje você não precisa saber tudo, porque a informação está ali a seu acesso 24 horas, né? Então, mesmo que você não saiba alguma coisa, você pode pesquisar. Claro, Muito rápido. É. diferente de um médico que assim precisa ter o estudo e tudo mais, né? Não é leviano dizer que não é isso que eu quero dizer, mas assim, muitas habilidades que a gente precisa no dia a dia para um trabalho vai além do técnico, porque hoje em dia os computadores, sei lá, fazer um cálculo, fazer uma planilha, antigamente contabilidade era aquilo, a pessoa precisava ali saber realmente fazer aqueles cálculos. Hoje em dia você joga num programa, num Excel, que faz tudo sozinho. Então, assim, e aí, justamente, a habilidade requerida são as outras, como trabalhar em equipe, como conversar com outras pessoas, como saber se expressar, né? Resolver E conflitos. resolver os conflitos. Isso da liderança, da criatividade, tem aqui uma coisa que a gente não sabe resolver, vamos atrás, hipóteses, possibilidades, né? Então, esse tipo de raciocínio hoje em dia é muito mais demandado. E daqui para frente vai ser ainda mais, né? Como a gente já vê o quanto que o mercado de trabalho mudou nos últimos anos. E isso é só o começo, né? A Com a gente está só inteligência. no começo, a gente nem sabe que bicho que vai dar, Né? né? E É. você vê também que outra coisa que eu me lembrei é que também, assim, tipo, na nossa época, a gente, além de ter, né, você vai entrar, vai fazer, vai frequentar a melhor faculdade, e daí você vai, como é que se diz? Você vai ter ali o seu emprego pro resto da vida, também falava assim, a partir do momento que você entrou no trabalho, os seus problemas ficam para trás. A Hum, gente não mistura a vida pessoal com o trabalho. E a gente sabe hoje em dia que isso não é verdade. hum, Que você é um ser inteiro e você, quando você vai entrar no seu trabalho, você está trazendo tudo que você tem junto. Então você precisa saber administrar todas essas suas emoções e os seus. E a sua cultura e os seus sentimentos para você estar ali naquele meio daquele grupo, né? Diferente sim. Até trabalhando numa porque. empresa que existem zilhões de pessoas com Uhum. zilhões de perfis e culturas, é bem. Essa diversidade toda, né? E eu acho que outra coisa é até essa linha muito tênue entre trabalho e vida pessoal, né? Porque assim, quantas pessoas não precisam checar os e-mails, no Brasil principalmente ainda mais, tem o WhatsApp 24 horas, né? Então assim, às vezes as pessoas precisam trabalhar de fim de semana, e por outro lado também, o seu filho ficou doente, você precisa ir buscá-lo na escola, na creche, então hoje em dia tem essa via de mão dupla, né? Que, claro, não vou falar agora qual que carrega mais, né? Não é essa a ideia aqui da live,
mas é o mundo atual, né? Então, assim, você precisa também abrir mão do trabalho, às vezes, para fazer alguma coisa pessoal e vice-versa, né? É. E do mesmo jeito que para você se tornar um engenheiro e conseguir fazer aqueles cálculos cabuloso lá na engenharia, do mesmo jeito para você chegar neste nível de cálculo, para você conseguir calcular que um prédio não caia na cabeça da pessoa, você aprendeu ali, lá no jardim da infância, as estratégias, o pensamento lógico, daí você já foi aprendendo o que, que são os números, as quantidades, e foi um progresso. É as mesmas Sim. coisas com as competências socioemocionais. Não é Exato. do dia para a noite que o cara vai conseguir. Nossa, todo mundo resolveu me ligar, gente? É isso mesmo? Não é do dia para a noite que você vai lá e aprende isso, né? Então, é uma Uhum. coisa que você tem que começar já desde a infância, um passinho, dois passinhos, para quando você se tornar adulto, você já ter aprendido, desenvolvido o Treinado, né? autoconhecimento, Treinado, porque treinado, é, exatamente. é exatamente isso. A gente fala muito disso, né? As habilidades, elas são lindas no papel, mas mais do que isso, a criança precisa experimentar, ela precisa treinar todo dia. Assim, todo dia eu tô forçando que não é todo dia que ela vai treinar a mesma habilidade, mas ela muitas vezes ela vai sim treinar aquela habilidade de formas diferentes, né? Então, por É. exemplo, a resolver conflitos, né, a encontrar novas soluções, isso pode acontecer desde derrubar o suco no café da manhã, como, sei lá, Escolher a roupa. escolher a roupa, o sapato, ou o sapato ficou preso no parquinho ali, com o que que ela vai fazer? Então, assim, não é sempre, ela não precisa todo dia derramar água para descobrir quais são, né? É muito mais do que isso, é muito mais amplo do que isso. Ela É, vai colocar em prática em diversos cenários. E essa é a riqueza da coisa, né? Porque ela realmente ela precisa aprender. Ela nunca vai zerar as possibilidades, né? não. O contrário de videogame, né? Justamente isso. Você precisa. A vida sempre vai te dar um pouquinho diferente, um pouquinho diferente. E quanto mais você treina, melhor é. E na infância ainda mais, porque o cérebro da criança é plástico, vem de plasticidade, né? Ele é adaptável, ele tem uma curva de aprendizado muito grande, muito, muito flexível. Então, por que que é tão especial a gente conseguir ensinar isso para as crianças nessa idade? Porque elas absorvem tudo, e elas, se elas conseguem absorver esse conhecimento, colocar em prática e entender tudo aquilo, se autorregular, né, se controlar, entender o que, que são as emoções, buscar por soluções, isso o momento mais oportuno que ela tem para aprender tudo isso, né? Então, É, por isso que a gente fala, claro que a gente pode aprender mais para frente, como claro que nós hoje em pode. dia, É, né? a A gente gente não teve teve, isso a gente teve que na aprender depois de Exato. velho, né? Porque A na gente não nossa teve isso época na não se nossa falava infância. isso. É, A gente não teve isso, né? Sempre tinha um adulto que falava o que que você tinha que fazer. Tá aqui o papel, pinta esse aqui com vermelho, esse aqui você faz assim. Era exatamente como você tinha que fazer, né? e aí era Mesmo, certo, porque tinha certo e sim, errado, né? é. É. Então, mesmo a aula de artes, era faça isso, né? E você tinha que É, replicar exatamente aquilo. E não colocar, por exemplo, a sua criatividade em prática. Então, claro que a gente pode aprender mais para frente, mas a janela ideal para se aprender isso é na infância, justamente, né? é. Principalmente porque, por exemplo, a gente como adulto, a gente primeiro teve que errar para daí voltar a fita na cabeça. Quem teve isso, né? Quem parou, rebobinou a fita, analisou o que aconteceu, procurou estratégias para fazer diferente e foi lá, fez diferente, obviamente não deu certo. Daí você analisou, você entendeu? É um processo muito mais longo. Isso as Sim. pessoas que param e analisam. E que noventa querem, por né? E que cento querem evoluir. não, mas 90% das pessoas estão num corre gigante, não tem nem tempo de parar para refletir É, e evoluir. Simplesmente as coisas vão se atropelando, vão se atropelando. E além do que nem você falou quando você estava falando que quando a gente está conversando com as crianças, a criança tem a mesma habilidade de vários jeitos, né? Porque, por exemplo, só conflitos existem milhões de tipos de conflitos, né? sim, Dentro sim. mesmo de uma sala de aula, quando a gente fala de professores, a gente tem o conflito com a matéria, a gente tem o conflito com o professor, a gente tem o conflito com a gente mesmo, com o nosso próprio sentimento daquilo que aconteceu dentro da nossa casa, Com o coleguinha, né? Com 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 o a outra coleguinha. criança. Ah,
é uma lista infinita. Outra coisa, por exemplo, você vê, a gente fala, quando a gente fala de coragem, também. Coragem muita gente acha que ter coragem é você se jogar no mundo, é você pular de paraquedas, e não é nada disso, né? Porque dependendo do perfil comportamental de base da criança, ela precisa de muita coragem para levantar a mão na sala de aula e perguntar para a professora. Sim, é como ela enfrenta o medo, né? É É, muito mais, não isso que você, é exatamente isso que você falou, né? Não é só, eu vou fazer loucuras, né? A é, coragem não é isso, mas é enfrentar o medo, é enfrentar aquilo que paralisa aquela criança, né? Desculpa. é. Enfrentar, voltou? Desculpa. É a criança realmente, desculpa, também não consigo Tá parar aqui. funcionando aqui. Tá funcionando? É que Começou a chamação aí. entrou uma ligação aqui, é que meu pai, justamente meu pai, ele estava no hospital, então acho que ele, desculpa. Mas enfim, é justamente isso, né? É como a criança enfrenta medos dela que podem ser pequenos, é isso que você falou, é ter a coragem de levantar a mão, é ter coragem de pedir um brinquedo para outra criança, né? Ou de E assumir que fez um erro, que levou o brinquedo para casa. Precisa de muita coragem é, de é, você falar que, não, eu levei o carrinho mesmo para casa. sim, Você e precisa de assim, bastante coragem para falar e isso. até o educador, o pai, enfim, precisa também ter uma relação de confiança para ela chegar e assumir aquele erro. Porque quando você vive também num ambiente autoritário e que a criança tem medo do que aquele adulto vai fazer, já que eu falei que eu peguei aquele brinquedo, né? Ela precisa também se sentir confortável e sim, eu errei, né? Eu errei, e como que eu posso corrigir esse erro? Não foi legal. Enfim, o adulto também tem que ter um papel de se ele falar, você não devia ter feito isso, tarará. É a forma como ele fala, ele pode, ele tem que ensinar que aquilo não é legal, que aquilo é errado, mas existem formas e formas de fazer isso, né? Então, como motivar a criança justamente a, por mais que ela tenha feito algo errado, assumir, né? Errei, porque lá na frente também vai ser aquela pessoa que, poxa, perdi o prazo, fiz um erro aqui na contabilidade, ou não entreguei tal coisa, ou não liguei É. para o cliente, e ok, como que a gente vai resolver E isso? acontece como vamos resolver isso, ao invés de que o que acontece em muitas empresas, que é o tal do negócio de eu não fui, eu não fui. É, Então, não foi ninguém, então ninguém consegue, ninguém tem essa coragem de assumir e é. falar, cara, fui eu, foi mal, não sabia, nossa, não prestei atenção, E vamos como que a fazer, gente resolve, né? vamos Arregaça a fazer, manga e vamos lá. agora foi mal, da próxima vez eu não farei, mas agora a gente tem esse problema e vamos lá. Mas fica aquele do não, eu não fui. Não foi, não foi, não foi Não ninguém adianta, e a não gente não resolve. resolve. Exato. E o negócio não se É, resolve porque precisa de muita coragem para você é, assumir o erro, né? E coragem vai também é outra que vai mais um monte de sim, espectros, né? sim, sim. Mas, mas então, e daí que nem fazendo, né, a analogia da matemática, né, para você conseguir fazer planos incríveis quando você é um engenheiro, você precisou primeiro aprender quanto que é um mais um. Aqui também é a mesma coisa, né? Então, a Uhum, gente tem essa possibilidade que você trabalha, né, desse seu livro que você escreveu. exato. Fala um pouquinho dele. Eu vou mostrá-lo aqui. Eu sou coautora desse livro, que é O Povo das Pernas Coloridas. E a gente traz a Rafaela e eu, a gente traz de uma forma muito lúdica para ensinar essas habilidades, né? E por que que eu falo assim lúdica? Porque justamente o livro nasceu dessa vontade de ensinar isso para as nossas crianças. Então a Rafaela, na verdade, ela também é mãe, assim como eu, e ela trabalha com o desenvolvimento de soft skills para adultos. Então ela justamente hoje tem uma empresa que treina adultos com essas soft skills. E aí ela se deu conta, ela falou assim: "Nossa, eu treino adultos que não têm essas competências hoje. O que que seria o mundo ideal? Os adultos já chegarem com essas competências, né? Então, assim, a gente precisa ensinar as crianças. E foi assim que surgiu o livro, né? A gente conversou e falou, como que a gente vai ensinar os nossos filhos essas competências? E foi assim que surgiu. Então, a gente traz de uma forma, assim, muito leve, 8 habilidades, né? Porque um polvo tem 8 tentáculos, 8 pernas, a gente fala. Então, cada cor é justamente uma habilidade. Então a gente vai contando, né, essa história, e tem até no final uma parte que eu gosto muito, que são momentos práticos
para a criança justamente escrever exemplos de como ela coloca essas habilidades no dia a dia delas. Porque é muito legal, claro, toda criança aprende no subjetivo, né? Então, mas como que ela pode transferir, por exemplo, encontrar uma solução, né? Foco em solução, que, por exemplo, é uma das habilidades, como que ela pode trazer isso para o dia a dia dela, né? Então, assim, em quais momentos? É o momento que, e a roupa preferida que ela queria usar tá lavando? E agora? O que que ela vai fazer? Tá, então escolhe uma outra. Ou derramou o suco no café da manhã, o que que ela pode fazer? Ela não vai só ficar ali chorada, chorando, né, apavorada. Ela vai pensar, ela vai falar, pronto, derramou. O que que eu posso fazer? Eu posso pegar um pano para secar? Eu posso, né? Então, assim, como que ela transfere isso que ela conheceu, que ela aprendeu para o dia a dia? Então, eu posso até falar um pouquinho, uma que eu gosto muito, que eu vejo assim, que os meus filhos adoram usar, é perseverança, por exemplo. E é uma que meus filhos não conheciam essa palavra, e aí, a partir do momento que eles sabem nomear, por exemplo, essa palavra, né, de continuar, de não desistir, de às vezes você não sabe fazer, e você vai, você treina, você erra, você tenta aprimorar e não desiste, às vezes você, né, você erra, é aquele vai e volta. E eu mostro para eles com coisas do meu dia a dia. Então, é dessa forma que a gente quer também incentivar pais, como eles podem conversar com as crianças sobre isso, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu tinha como meta para mim esse ano é fazer aquela invertida, né? Plantar bananeira, que a gente fala quando eu era criança. E eu aprendi a fazer e eu falava para os meus filhos. Era uma coisa que eu queria fazer, que eu tinha medo, que eu não sabia fazer quando eu era criança. Imagina, eu com mais de 40 anos vou aprender a fazer um negócio desse de ficar de ponta cabeça. Eu enfrentei o meu medo, né, de fazer. Eu fui atrás de conhecimento técnico, de alguém que pudesse me ajudar, e eu não consegui de primeira. Eu fui, fiz um pouquinho, errei, depois eu consegui 1 segundo, depois 2 segundos, depois eu não consegui. E nesse processo de tentativa e erro e melhora, eu sempre falava para eles, eu falava, olha, eu tô melhorando, não estou desistindo. Então, né, como que a gente pode ajudar os filhos a fazerem, com exemplos nossos também, né? É. Você pode também falar para os seus filhos no final de um dia, hoje eu estava um pouco com receio ou com medo de fazer tal coisa, mas eu fiz assim, assim, assado, eu tentei achar uma solução para esse meu problema. E eu não Você não precisa, consegui, e sabe assim, você você não precisa pode contar falar, os problemas, hoje eu né? não Mas consegui, e pode falar, eu hoje tive eu que tô lidar com a triste. frustração, né? Hoje eu tô triste porque eu não consegui fazer o que eu queria. Porque não é sempre que, não é todo filme da Disney, né, que Sim, termina numa sim. história feliz. Não, eu não consegui e hoje eu E tô é triste. exatamente assim que eles aprendem também, né? É, Com, observando, então, e como que a gente lidou com essa frustração, né? Quando a gente explica para eles, olha, eu não consegui hoje, de fato, então eu vou ver o que que eu posso fazer para conseguir amanhã. é, Para quem que eu preciso pedir ajuda, o que que eu preciso estudar, o que que eu posso fazer, porque esse é um exemplo que as crianças vão levar de volta para o dia a dia delas depois. Eu fui mal numa prova, para a próxima eu vou estudar, ou vou pedir para minha mãe me explicar um pouco melhor, vou pedir para um amigo, né? Vou tentar ler outro livro. Então, são exemplos que a gente realmente mostra para os nossos filhos como lidar, né? A própria é, inteligência emocional, como que a gente equilibra eu sempre falo, né? Assim, a inteligência emocional nada mais é do que você equilibrar aquilo que você pensa, a inteligência mesmo, com aquilo que você sente. Porque você não pode só ir pelo racional e nem sempre só pelo coração. Você precisa equilibrar essas duas coisas, né? Então, assim, como fazer isso? Você tem que mostrar para as crianças, né? Em coisas simples do é, seu dia a dia, envolvê-las nisso, né? E o que eu acho legal do livro é que o que acontece também bastante, dependendo do perfil comportamental de base da criança, às vezes você até fala para a criança e ela pensa que é assim, mas eu vou fazer uma analogia, não é nem uma analogia, vou contar uma coisa que aconteceu com um amigo meu. Ele queria que o filho aprendesse a surfar. E daí ele ficava incentivando o filho e ele falava: Não, mas olha, o papai também demorou para conseguir. Olha lá, o papai também não consegue. Tá vendo que o papai tá tentando? Vamos lá, você vai conseguir. E o filho: Não, não vou, não quero, não vou conseguir. Não, você tá vendo? É só aprender, você vai conseguir. E ele lá incentivando: Você vai conseguir, vai dar certo. A gente tá junto, eu te ajudo e não sei o quê. E tem cara que vai vir, o professor. Não tinha Jesus que fazia o moleque fazer o raio do surf. Até que um dia veio um outro professor com um monte de criança da idade dele.
E daí, quando ele viu as crianças, outras crianças da idade dele fazendo, caindo, tentando, daí ele se animou. Daí ele falou: Ahá, pode. Porque, às vezes, dependendo do perfil comportamental de base da criança, a criança. Bom, e primeiro que, independente do perfil, a criança sempre vai olhar para a gente como adulto como um ser que sabe mais. Uhum, Tipo, como uma pessoa espetacular, porque a gente, para eles, a gente sabe muita coisa, a gente sabe cozinhar, a gente sabe coisas que são assim impossíveis para ele, que ele ainda é muito pequeno. uhum, Então, ele sim, ainda acha que a gente, como adulto, somos super melhores e superiores a eles. Então, uhum, dependendo do perfil comportamental, ele fala, cara, coitada, ela acha que eu vou conseguir, mas vai ser impossível chegar nesse nível top, que é a minha mãe. uhum. Mas quando ele vê uma outra criança da idade dele, ele fala: Não, peraí. Se É normal, aqueles né? cara lá pode e eles têm a mesma idade que eu, opa, então eu posso. E o livro do Polvo é legal exatamente por causa disso, porque daí daí já virou a coisa do Disney, do mundo mágico. Então, tipo assim, está acontecendo com um polvo, que está acontecendo com crianças ali, com peixinhos. Daí ele já vai se identificando, ele já vai se colocando ali. É a minha galera aqui. Então, tipo, Uhum. se o povo consegue, eu também consigo. Isso, que é o mundo Disney, né? Que é tipo, se a princesa consegue, então, obviamente, eu também consigo. É. E você sabe, E Dani, que a gente fez até um upgrade aqui, porque uma coisa que a gente desenvolveu esse ano foi é muito justamente o querida, mascotinho. é muito Então ele fofo, é super fidedigno aqui com o nosso mascote, olha, ele ficou bem igualzinho. muito legal, gente. É, E assim, eu tenho um polvo grande. Esse aqui é o polvo mais que as pessoas têm em casa. Mas para os ambientes escolares eu tenho um grandão. E assim, o fato de as crianças conseguirem tocar nos É, tentáculos, de verem aquele polvo, de poderem assim realmente sentir, para eles isso se concretiza, né? Aquela história que, queira ou não, é uma imaginação, que é o mundo imaginativo deles, é como se você aterrasse isso, né? Então, assim, a criança ela consegue apalpar, ela consegue ver, ela realmente transforma vira isso, né? real. É uma Vira coisa real. que vira real. Então, assim, por muito tempo, os meus filhos aqui em casa, eu tinha que ter dois, porque É. eles queriam dormir, cada um com o seu. Né? Então, assim, e aí é legal porque você fala assim, ai, qual que é o poder laranja, né? E você até em casa você pode fazer isso, que essa é a ideia, né? Você eventualmente conversar de forma lúdica com a criança, falar, nossa, você lembra o que que é o tentáculo laranja? Toda criança vai saber o que que é. Elas Eles sabem de guardam, cor e uma vez que eles você falou, guardam. eles guardam. Eles guardam, e assim, então eles vão te falar. E o que é muito legal, quando eu, esse ano, fiz na escola, como é que eu posso te dar, Dani? Na escola agora, quando eu implementei esse primeiro projeto que eu fiz, foi muito legal, porque assim, eram crianças de jardim de infância misturados, né? 3 e 4 anos e 4 e 5, então duas idades. E as crianças sabiam exatamente, elas viravam para mim, eu falei o laranja, propositalmente, porque é a palavra perseverança. E elas sabiam exatamente o que significa a palavra perseverança, e elas vinham me contar, porque eu fui 10 vezes na escola, né? Foi um trabalho que eu fiz de 10 manhãs com eles, e foi muito legal de ver as crianças, às vezes de 3 anos, 4 anos, me falando a palavra perseverança. E assim, eu não conseguia, mas depois eu fui e eu tentei, eu tive muita perseverança. Então, assim, parece mecânico, mas foi mágico de ver. No final, no último dia, eu fiz um encontro com os pais, justamente, né? Eu quis encerrar todo o projeto com os pais e expliquei o que são as habilidades comportamentais, por que a gente começa na infância, exatamente isso que a gente está falando aqui. E aí eu contei de todo o projeto, né? Porque para eles no começo foi surpresa, assim. A gente até teve o primeiro dia do projeto lá, eu tinha escondido o polvo dentro de uma caixa, e a gente deixou a caixa na sala de aula, e os pais de manhã também viram, as crianças estavam vendo, assim, o que era aquela caixa ali no meio, e foi um jeito da gente despertar a curiosidade nas crianças, porque elas não sabiam o que tinha dentro da caixa. Então, primeiro foi assim, a descoberta. E foi muito legal porque aí eu contei sobre o projeto, o que a gente fez cada dia, como que eu trabalhei com as crianças, quais foram os exemplos, porque eu criei ateliês, né, que elas pudessem colocar em prática aquilo que a gente estava falando, de fato, Uhum. tanto com atividades assim manuais quanto com discussão. Então, como que eu mostrei para as crianças como que foram as nossas conversas.
E foi muito legal, assim, porque pais vieram conversar comigo que as crianças, os filhos, assim, nessa idade, 3, 4 anos, elas estavam. Um pai virou para mim e falou assim: eu estou impressionado com meu filho de 3 anos e meio, porque ele está virando para mim com empatia e falando assim: Nossa, papai, você está cansado hoje? E o pai falou assim: do tipo, da onde veio isso, né? Ele preocupado com o irmãozinho, ele tinha um irmãozinho na época pequenininho, ele preocupado com o irmãozinho, ele falou assim: Eu nunca vi ele conversando assim com o irmão. Então, assim, são exemplos reais dos pais relatando para mim como o livro e como o mascote influenciou essas crianças, né, na vida real. A professora também trouxe para mim falando assim, eu estava observando eles no intervalo, não, intervalo não, né? Quando eles saem mesmo para brincar, né? Ela falando assim que eles realmente assim, as conversas estavam diferentes, né? Se tinha uma criancinha que se machucou, a outra ia lá conversar, ou, né? Ela falou assim, eu consegui observar real como as crianças mudaram. É E é isso que real, é muito legal, né? Você, e não é um trabalho assim, o meu trabalho foi de fato uma vez, mas a ideia é justamente levar isso para as escolas, para os professores trabalharem isso constantemente, né? Eu até cheguei a desenvolver um manual para professores como trabalhar isso em sala de aula, porque não é Uhum. uma vez, claro que uma vez já ajuda, porque as crianças elas aprendem aquilo, mas se você reforça esses conceitos ao longo de um ano todo, isso de fato fica cada vez mais enraizado, né? Isso se torna natural depois. É. Então, foi muito legal assim de ver realmente, e como eu acompanhei, né, por 2 meses dessas crianças, o salto que eles fizeram, né? É muito legal de ver. E é um salto justamente esse de, às vezes, nem conhecer a própria palavra, Sim, né? Como o nome mesmo, tipo, eu tive coragem, eu fui lá, eu persisti. Eu acho tão sim, legal que eu falo isso aqui, eu tô agora aqui no Brasil, eu tô fazendo mentoria para as escolas, e eu falo para as professoras, eu falo, gente, vocês têm que falar palavras que realmente a gente não usa no dia a dia, porque a sim. criança também vem para a escola para aumentar o vocabulário dela. É. Então, é também para falar, isso foi excelente, ninguém fala excelente, mas Hum. traz essa palavra. Então, traga essa palavra perseverança. Sim. Você Sabe sabe que assim? você falando isso me fez lembrar de uma situação que o livro do povo, ele na verdade tem 4 idiomas, né? O original foi em português, depois eu traduzi ele a gente traduziu ele para o inglês, para o francês e para o alemão. E quando eu traduzi ele para o francês, quando eu estava conversando com a pessoa que revisou o livro para gente, porque eu falo francês, mas obviamente que eu queria que alguém revisasse, né? Sempre é E eu bom. lembro que, assim, tinha algumas palavras que eu, particularmente, estava achando difícil. E eu falei assim, será que é melhor trocar? E a pessoa falou assim, não, mas é justo. O francês tem muito isso, né? Tem que ensinar o que é difícil, tem que ensinar palavras, eu digo, É, rebuscadas, porque é assim que a criança vai aumentar o vocabulário dela. E isso até é uma das coisas que eu coloquei nesse manual do professor, que são flashcards. Então, eu fiz cartõezinhos para os uhum. professores, depois, quando eles imprimem um manual, eles imprimem essa folha especial que tem para cada uma das habilidades e ela conversa, antes de começar a história, ela conversa sobre essas palavras, né, com O as significado crianças. dessas palavras. Se O alguém já significado. conhece, alguém já Exato. escutou. Porque aí, justamente, quando você vai ler a história, a criança já sabe o que aquilo significa. Então, por exemplo, né, no caso de perseverança, a gente vai, antes de começar, se tem algumas palavras, eu não lembro, tem conquistar, perseverança, desafio, eu não sei, eu acho que são umas 3, 4 palavras nesse capítulo, né, que então a gente discute antes, porque quando chega o momento da história, a criança já sabe. E como a gente visualiza, eu coloquei desenhos junto com a palavra, então a gente questiona aquelas crianças, né? A gente está sentado em grupo e a gente fala: o que que vocês entendem dessa fotinho? O que que é isso? E aí vem um monte de palavras. Essa também é a ideia, que elas expandam a sua consciência, né? Que elas tenham criatividade. Então tudo que elas falarem ali a gente aceita, a gente fala: e se talvez fosse tal coisa? Olha, vamos observar melhor, olha, tá acontecendo isso, que, né? E aí as crianças falam, porque assim elas retêm muito melhor o que que é. E por isso que foi tão É, incrível os pais virando para mim depois e falar assim: meu filho sabe o que é perseverança, né? é uma palavra Então isso assim tão longe, né? é muito legal de ver, né? É, Como assim, foi tudo tão amarrado, né? Não é porque o projeto é meu, mas assim, foi tão legal de ver da minha parte de idealizar, depois materializar e ver em prática depois, né? E ter esse retorno dos pais, ter esse e ter o feedback. resultado e ver as crianças mesmo É, ali, né? Tanto na sala de aula quanto dos pais, que as crianças falam, nossa, olha, exato. Foi né? muito legal. E Foi é muito legal. interessante isso mesmo, porque quando a gente aplica dentro da sala de aula, é como você falou, a gente percebe, e a criança, ela aprende e aplica. Então você falou agora, né, a gente tomou o lanche e a criança foi brincar lá fora, você já percebe que a criança
ela observa o mundo automaticamente com outros olhos. Então, Sim. ela observa, porque a criança, ela é como um ser animal que somos, a gente é egoísta, né? Porque a gente precisa lutar, garantir a nossa própria vida, né? É isso que o nosso cérebro manda, né? Tipo, você tem Instintivo. que. O instinto manda isso, eu tenho que garantir o meu, eu tenho que garantir o meu. Só que a gente, hoje em dia, a gente vive num contexto de comunidade e a gente sabe que tem o supermercado e a gente vai lá comprar, ninguém precisa mais caçar. Mas o cérebro da criança ainda não. Então ainda é tudo meu, eu. A gente tem que ensinar, é cultural ensinar a Uhum, criança a observar os outros. É uhum. eu, os outros e nós juntos. Isso é cultural, isso tem que ser aprendido. E Você falou exatamente o ponto que eu ainda queria falar, Dani, porque você falou as palavras eu, o outro e nós. E essas são exatamente as três dimensões das habilidades comportamentais. Porque o que que é o eu? É a criança entender as próprias emoções, se autorregular, né? Porque ela vai sentir raiva e tá tudo bem. Então ela precisa, sei lá, subiu aquela raiva, ela precisa entender, ela precisa saber controlar. Então ela vai se autorregular, ela vai se auto, ela vai se entender, né? Vai entender o que que é aquilo. Aí tem o outro. O que que é o outro? Ela entendeu aquelas emoções e como que ela consegue se comunicar com o coleguinha, com os pais, com o professor. Então, é a comunicação. Como que ela se comunica de forma respeitosa, com gentileza, com empatia, né? Como que ela faz isso para o próximo, vou dizer. E depois o nós é justamente a sociedade. É como que ela se coloca neste ambiente, se ela se sente parte desse ambiente, né? Porque a gente sabe que todas as crianças querem se sentir pertencentes, elas querem todo é, mundo, né? fazer, Nós como sim, ser humano, né? exato. Então, como que elas colaboram, como que elas pertencem a esse nós? Então, é muito legal que você mesmo falou das três dimensões. A criança, primeiro consigo mesmo, se entender, se respeitar, né, se regular, com o próximo, como que ela cria relacionamento, como que ela se comunica de forma respeitosa com o próximo, e depois como que ela interage no todo, de forma É, colaborativa. Então, isso é é. muito legal, de ver essas três esferas, né, que a gente explora essas três esferas no livro também. É, Então, é, e é muito importante, porque é que nem você falou, o outro também é a capacidade da gente observar o outro, né? Que foi o menininho que falou para o pai: Nossa, pai, você tá cansado hoje? sim, Então, olha ele deixa de sair dele, eu. Não, e cara, tem o observa. outro lá também, ele observa que os outros também têm sentimentos, que os outros também agem de acordo com o sentimento deles, e que é isso. É Isso é muito vida, legal. né? Isso faz parte. Porque você vê, até ficou aqui de novo viral, né, história de uma mãe aqui no Brasil, que é a história do final de ano letivo, vai ter o teatrinho da escola e a mãe, a criança lá, sei lá, não me lembro qual que era o personagem, mas a filha dela não ia ser a princesa, sei lá. E a mãe ligou para a escola e falou assim: Olha, a minha filha chegou em casa triste, chorando, porque ela falou que a fulaninha vai ser a princesa e ela quer ser a princesa. Então eu estou ligando para dizer que a minha filha amanhã vai para a escola e ela vai ser a princesa. A gente precisa ensinar a lidar com frustração, né? E também não é isso. Ah, então agora todo mundo vai ser princesa. Não, gente. Né? Não, porque na vida não vai ser assim. A vida não é É. todo mundo vai ser o chefe, todo mundo vai ser o lixeiro. Como é que é isso? Não, Todo mundo e vai não é nem ser isso. Eu acho que muitas vezes até é fácil, né? Vamos dizer, se a criança agora se frustra porque ela não conseguiu alguma coisa. Muitas vezes é até fácil para nós pais, né? Vou dizer, ir comprar lá. esta briga, né? Do tipo, põe aí, então põe três princesas aí nessa história aí, não enche o Não, saco. ou mesmo, vamos supor que a criança queira um determinado presente de Natal, sei lá. E aí é muito fácil você falar assim, ah, tá bom, vai, eu não queria, mas tudo bem. Mas assim, eu não tô julgando agora se tem, se não tem, que não é isso, mas assim, muitas vezes a gente quer a coisa mais simples para nós, então, é muito mais fácil Também. pagar aquilo e tanto faz. Só que assim, eu não tô dizendo que sempre comprar é errado, né? Eu não tô aqui julgando nenhuma situação, mas às vezes a gente quer o mais fácil e não aquilo que ensina para a criança, né? Porque às vezes ela se frustrar faz parte, é um exercício. Posso até te Foi dar o um exemplo maior do fim de semana. presente que ela ganhou. A mãe não entendeu que a filha dela ganhou o maior presente da vida dela. É, Vamos trabalhar esta frustração. exato, E agora, como é que foi? Você não conseguiu o que você queria. Porque como é que vai ser quando ela, se ela for passar no vestibular e ela não conseguir? exato. E teve até Mas um episódio aqui em casa no fim de semana, que o meu filho ficou frustrado com uma determinada situação, e teria sido muito fácil a gente falar, ai, tá bom, vai, ó, deixa, pra você não ficar mais chateadinho, a gente pode fazer tal coisa no lugar. E eu falei assim, ele tem que se exercitar. E eu não fiz de propósito, não foi nada. Ele, enfim, teve uma situação que ele não gostou,
E eu falei, ele precisa exercitar, ele precisa aprender a lidar com esse sentimento de frustração, de que não é a vez dele, de que ele não pode ter aquilo neste momento. E tá tudo bem. E a gente conversou, ele se acalmou, ele no tempo dele, ele refletiu, e depois de um tempo, tava tudo bem. Então, E assim, passou. É. né, passa, a criança tem que aprender E a do lidar mesmo com jeito que isso. teria passado, vamos dizer que a briga tinha sido porque ele queria comer chocolate. E daí não era o momento. E daí ele ficou triste, tarará, 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 e passou. Se você tivesse dado chocolate, também teria passado. Sim, mas ele não tem Mas aprendido ele não nada, teria né? aprendido nada. Ele não Exato. teria aprendido absolutamente nada. E, de Ah, novo, quer não é dizer, sobre nada a não castigar. ser eu tenho, eu quero, eu tenho, eu É, quero, eu e, tenho. e não é a questão do castigo, né? Eu não castiguei meu filho, foi justamente o contrário. Ele viu uma Não. situação que ele queria igual, e eu falei, filho, não é porque outra pessoa tem aquilo que. E não era nenhuma coisa física, né? Mas eu falei, você não precisa ter ciúmes, você não precisa querer só porque os outros têm, essa situação não é agora o seu momento. Né? Você É, também tem momentos que são seus e este não é o seu momento. Então, assim, é. numa boa a gente conversou com ele e falou, tá tudo bem, né? Porque justiça não vai ter tudo igual. E ele entendeu aquilo e ficou tudo bem, né? A gente não precisou comprá-lo da situação. E foi muito bom que você falou, justiça não é tudo igual, é ter tudo igual, porque é justamente, existe um perfil comportamental de base que para ele, tudo, a palavra mágica para ele, mas isso não é justo, mas isso não é justo, mas isso não é justo. E é exatamente isso que você falou, mas justiça não é tudo igual. Exato. Porque, que é o que a gente estava conversando, a gente está com uma escola, eu estou com uma escola agora e aconteceu uma coisa que a criança brigou lá. Ah, sai da minha cabeça, como é que era? E daí a criança falou, daí a gente estava, aconteceu exatamente dentro da sala de aula, para a gente resolver, as crianças tiveram um conflito lá do brinquedo. Daí a gente falou, nossa, parece que eles adivinharam, vamos agora colocar em prática o nosso, como é que chama? Não é o manual, mas Exercício, o não. nosso passo a passo para resoluções de conflito. E daí no final, lá são 3 passos, e daí no final as crianças elas têm que falar como é que a gente vai resolver isso. E daí cada Uhum. um tem que dar uma, Solução. uma solução. E eles que têm que entrar em acordo. E daí a criança deu uma solução, e daí a outra falou, tá bom. Daí a professora falou assim, nossa, caiu alguma coisa. Daí a professora falou assim, não, mas eu não acho justo. Mas daí eu olhei para a cara dela e falei, mas não é sobre você. E assim, e não é o que é para você justo. A briga é deles. Eles estão resolvendo o problema deles. Então, eles têm que saber o que é bom para eles e justo para eles. Uhum. Daí, Exato. as crianças foram embora, a professora falou, mas eu não achei isso justo. Eu falei, mas não importa o que você achou. É. E esse que era o problema. Da falei, mas em outro momento, eu ia me meter nesta solução. E não adianta, porque a gente, como adulto, principalmente quando ali dentro daquela briga, é o seu filho, né? É o Uhum. seu filho, vamos dizer que tivesse acontecido no parquinho. E Claro, daí você eram já as tem o duas viés, né? crianças. Você já vai estar ali do lado do seu filho, né? É. E Você já você tem já o viés vai. também. E eu lembro muito disso na época, na minha época, a gente colecionava papel de carta. Hum. Você tem na sua época também? Eu Você é tive mais essa época, nova que aqueles eu? fichários, não. Eu Não, fichários com papéis. gente, eu amava aquilo lá. Até eu ir embora do Brasil, eu tinha aquele papel de carta, de uma pasta, eu amava aquilo lá. Sim. E daí eu lembro que eu era pequena e na minha rua tinha uma criança que também tinha, mas era aquelas crianças que a mãe não deixava brincar, porque eu morava numa rua onde a minha mãe mora até hoje, que a gente brincava na rua, a gente andava de patins, a gente andava de bicicleta, a gente fazia tudo na rua. A mãe dela não deixava. Mas um dia a mãe dela veio querer trocar papel de carta. E daí a mãe dela, olha, hoje em dia eu penso, eu falo, olha que bizarro, cara, o que que será como será que essa menina virou uma adulta, né? E daí a mãe dela foi lá na minha casa com a menina e vamos trocar papel de carta. E eu e a menina, a gente já trocava um monte, porque você comprava de bloquinho, então você tinha um monte para trocar. Ah, mas a mãe colocava, pegava o papel, olhava, não, mas esta qualidade de papel não é a mesma qualidade deste papel, este desenho. Sim. Conclusão, Ah, não se trocou nenhum papel de carta, é. porque a Mas mãe julgava, interferiu. É. interferia o tempo inteiro com coisas, É. com detalhes que a gente nem via e pra gente não tinha Sim. importância. Era só tipo assim, eu tinha do moranguinho e você tinha do ursinhos carinhosos, trocamos, É um por amiga. um, né? É um por um, exatamente, não Mas é? ontem mesmo, aqui agora na época do Natal, tem um álbum de Natal de uns personagens, eu nem sei muito bem o que que é, Mas os os seus meus filhos filhos só que, sabem, mas obviamente. meus filhos quiseram comprar, daí eu falei, tá bom, então é com participação, a gente vai comprar esse álbum, eu ajudo um pouquinho, mas cada um podia pagar um pouquinho, e aí os cartõezinhos você compra quando você vai no supermercado e gasta dinheiro, você ganha as figurinhas. Ah, Tá tá. bom. E aí meu filho tá louco atrás dessas figurinhas, e ontem ele me falou, não, porque eu troquei a figurinha especial do não sei o quê, que eu não tinha repetida, mas eu troquei pela... Nananã. Aí eu ia falar alguma coisa, eu falei,
Não cabe a mim dizer. Não Morde a cabe a mim. língua. Foi Primeira ele que coisa que trocou. veio foi, como assim é Não, especial? eu só deixei ele falar. Aí eu só pensei comigo, a sorte que, né, eu já filtrei antes. Mas assim, eu fiquei pensando, falei, como é que ele troca uma figurinha que ele nem sabe se ele vai ganhar de novo? Mas eu falei, se pra ele tá tudo bem, se ele tá feliz com a troca que ele fez, quem sou eu? Quem sou eu pra dizer, É, né? Então assim, ele fez a troca dele e tá tudo certo, né? é, e E é ele isso, ficou feliz. é deixar as crianças tentativa erro, se frustrar, às vezes vai se sentir enganado, tem que só, claro, conduzir a criança para ela não ser a boba sempre da história, mas assim, ali o meu filho estava feliz e ele trocou porque ele quis, né? Então assim, para mim tá tudo certo, né? É, É ele que precisa saber. mas às vezes a gente, como mãe, a gente precisa morder a língua mesmo, né? Para não Não sair já. interferir, E não sair resolvendo também, né? sim. Mas às vezes o que acontece, que nem esse negócio da história da mãe, que é voltando à história do livro, né? Da importância de você ter o livro que a gente falou já a criança, ela se identifica muito mais com o personagem, né? Do que até a gente como adulto e a nossa própria história. E também dessa história do. Ah, não vou esquecer, gente. Essa menopausa, ela acaba com a minha cabeça, né? Ai, que ódio. Que eu ia falar do. Ah, não. O que que a gente tá falando? De trocar figurinha. E aí você falou de voltar para o livro, de falar das competências. Puta que pariu, como é que eu esqueci? Ai, que ódio. Era as historinhas, da historinha do não interferir, né, nas decisões das De não crianças. interferir. E como as crianças põem isso em prática? Será que era alguma coisa assim? Não me Que como o lembro. livro convida também a colocar em prática as habilidades que a gente aprende aqui, né? Será que era isso? Mas não era. Mas era uma coisa que eu tava sentindo com Alzheimer. Que ódio. Mas são sequelas da menopausa, né? Quem sabe um dia passa. Mas enfim, talvez volte. O que que é, como é que era a história do livro, então? Então, onde é que se eu quero comprar o livro? No Brasil, ele está disponível na Ah, Amazon. lembrei. Ó, a pessoa Ah, doida, tá bom. lembrei. Vamos lá. Que era, às vezes, o que acontece? Como a gente tem essa consciência, a gente pensa assim, né? A gente morde a língua e fala, "Ai, eu não achei justo, mas tudo Uhum. bem." A história da mãe, por exemplo, que ela ligou e falou: a minha filha amanhã vai voltar para a escola e ela vai ser princesa. é, eu tenho certeza que essa mãe, ela está jurando de pé junto que ela está fazendo o melhor para ela, pro filho Com dela. certeza. Eu tenho certeza absoluta que em momento nenhum ela tem a consciência de que ela está prejudicando Prejudicando. esta Sim. criança. O que acontece é que a gente não aprendeu isso nas escolas. Uhum. Então, a gente não tem esta bagagem. Então, Sim. o nosso primeiro instinto como mãe é a gente, vou proteger a minha filha. A Uhum. minha Vou filha fazer quer o que ela quer, o exato. que ela quer, porque eu quero ver a minha filha feliz. E eu vou lutar, e mesmo que eu não consiga, vai ficar claro para ela que eu fiz o meu possível, entendeu? Uhum. Mesmo que o professor não mudou, como é que ele foi isso? Levantar a mão, gente. Mesmo o professor não mudou, não colocou ela como princesa, mas eu fiz o meu papel de mãe e fui lá. Eu tenho Briguei por. certeza e Sim, lutei pelo que você queria, sabe? Assim, eu tenho sim. certeza que É. essa mãe Mas é pensou por nisso. isso, mas é por isso que assim, é, a gente começou, na verdade, com o livro. E por que que a gente foi expandindo? E por que que eu falo que, para mim, esse é um mundo que vai nos apaixonando? Porque, assim, o mundo carece disso. A gente É, vê como o básico, as pessoas não conseguem muitas vezes fazer o básico. E por isso Porque não tem essa bagagem, porque a sim, gente tem, porque a gente está envolvido com isso 24 horas por dia. sim, Eu estou dentro da sala de aula, você está dentro agora da sala de aula, você está ali com seus filhos, você está se interessando nesse tema, isso está virando a sua profissão, então a gente está o tempo inteiro. Agora, as sim. pessoas que estão o tempo inteiro trabalhando numa empresa, trabalhando o dia inteiro com supermercado, com conta para pagar, ela não tem esse acesso. E Mas é daí exatamente, vem o livro sim. e, E, te, e e, por te, isso. e traz para a mãe este é, vocabulário e esta noção e para a criança. E de forma prática, né? Porque, É, claro, tem a história, a criança vai aprender pela história, mas muito mais depois pela repetição. Se esses pais puderem, no dia a dia deles, fazer referência, falar assim, sei lá, até numa situação de conflito ali para a criança, falar assim: que cor será, que superpoder que o polvo, né, o Otto, que é o personagem, que superpoder será que o Otto ia usar nessa situação? E deixa a criança pensar, porque ela vai procurar lá no cérebro dela qual que é a resposta. Ela vai saber exatamente o que ela tem que fazer. Então é isso que é legal, de a gente colocar mão na massa, em prática, né? Os pais não precisam ter resposta. Eles não precisam falar assim, eu já preciso saber exatamente o que o meu filho tem que fazer. Não, deixa a resposta vir dele. Deixa, é, joga ali na mesa, digamos assim, a situação, fala, olha só, tal coisa está acontecendo, que superpoder que a gente podia usar para resolver isso daqui. é, Às vezes você vai usar dois, às vezes você vai usar um,
Às vezes, né? É, Então, assim, e pode ser que numa situação seja uma coisa, na mesma situação, outro dia vai ser outra coisa, porque o foco é outro. Então, como trazer de forma prática, né, para o dia a é. dia? É isso que a gente precisa E trazer para os acontece o pais. tempo inteiro, porque às vezes, né? Quando você está assistindo até um filme com a criança, né? A criança está assistindo um filme, acontece alguma coisa, você pode até falar, nossa, tá vendo? Se ela tivesse usado o poder laranja, É, eu acho que teria dado muito mais certo, hein? Você não acha? Daí a criança, isso que. nossa, eu posso associar com isso também. É, Olha, isso acontece neste mundo também. E você vai é. associando, né? E por E isso que é. cada vez mais, assim, eu digo, eu ainda trabalho com famílias, eu gosto de ajudar as famílias nesse aspecto, mas por isso, assim, a minha necessidade de ir para as escolas, porque essa é a única maneira que eu consigo expandir isso de forma melhor, né? Mais, é, realmente Que disseminar você isso de pega forma mais mais. pessoas, né? Exato, porque Não é afeta, mas você. Tem outra palavra para isso. que isso não é reverbera, que isso impacta, que isso influencia É, positivamente essas impacta, você famílias, impacta né? muito mais vidas. É, Sim, porque, sei lá, escolas com 25, 30 alunos por sala, né? E assim, imagina, gente. existem É. várias formas também que a gente trabalha com isso, né? Pode ser só, eu digo, uma leitura interativa com as crianças junto com o povo, a gente pode fazer isso, a gente pode levar isso para dentro da sala de aula, e nós, né, quando eu digo eu, a Rafaela, a gente pode levar isso, nós, para dentro da sala de aula, nós temos esse manual que os professores podem, eles, aplicarem isso em sala de aula no ritmo deles, então existem N possibilidades, né, assim, eu sempre falo que é ajustado para o cliente, se uma escola vira para mim e fala, eu preciso disso, com isso e com isso, com isso, depois uma palestra para envolver os pais, ou uma palestra para os professores, porque primeiro a gente precisa explicar para os professores qual é a importância disso tudo. Tudo isso a gente faz. Então, a nossa gama é muito grande de como Uhum. realmente levar isso para o maior número de famílias possíveis, né? E se a criança leva isso, por exemplo, para casa, às vezes tem um irmãozinho, ou tem o primo, ou tem alguma outra criança do prédio. Então, assim, é a nossa chance de realmente levar isso para mais famílias, né? É, e é isso, a ideia é justamente essa. E a gente pode levar para as famílias, para as nossas famílias, e a gente pode presentear. E daí, era o que eu ia te falar agora, como é que a gente faz para ter, a gente aqui na Suíça, como é que a gente faz para conseguir o livro É, e o polvinho? Tá, então, no mundo todo, ele está disponível na Amazon, o livro. Então, seja Certo. Brasil, seja Alemanha, seja a Suíça não tem Amazon, mas aí você compra pela Alemanha, provavelmente. Tem na França, tem na Austrália, a gente já vendeu no Canadá. Então, assim, no mundo todo, na Amazon, o livro está disponível nos 4 idiomas que eu falei: português, inglês, francês e alemão. O polvinho, como ele ainda é algo que a gente está expandindo, ele está disponível hoje no Brasil, tem que ser através de nós, ele não está na Amazon, ou aqui na Europa comigo diretamente. Aí a gente pode fazer um pacote e eu mando para vocês. Eu tenho algumas unidades aqui que eu trago do Brasil. É, então a gente tem que ser diretamente conosco o livro. Mas a gente também pode, eventualmente, agora no fim do ano, fazer um pacote, um combinado livro mais polvo, porque realmente, assim, eu já vendi alguns polvos aqui, já teve pais de alunos que quiseram, já teve escolas que quiseram polvo, e isso realmente tem um impacto, assim, os meus próprios filhos, como eu falei, assim, é uma febre, né? E é muito legal você dar o livro e quando você dá o polvo ainda, nossa, é assim, acerto total. É, não, fechou com chave de ouro. Porque o polvo, é que nem você falou, as crianças vão querer dormir com o polvo, assim, e ela mesma tá, e ela tá por todos os lados. Você vai viajar, você pode levar o polvo Sim, junto, sabe assim? Você vai nos sim, lugares, leva o bichinho ali, o plush o tier lá, mascotinho. o É, mascotinho, ele funciona muito, funciona funciona muito. muito. Vamos fazer assim, vamos deixar, depois, como é que a gente pode fazer Eu isso posso, a aqui gente no pode, grupo? no show notes do YouTube, você pode colocar tanto o link da Amazon, a gente pode colocar, ou deixa o meu contato direto, porque as pessoas podem falar comigo, tanto se elas quiserem o livro, quanto o mascote, eu direciono. Porque se ela quiser o mascote mais o livro, pode ser tudo direto comigo. Se ela quiser só o livro, na Amazon tem. E no Brasil também tem outras plataformas, né, disponíveis, mas eu sempre falo Amazon porque é o mais fácil. Mas se jogar no Google vai aparecer, o povo das pernas coloridas aparece. Tá. Então a gente Tá, pode então, fazer. então a gente vai fazer isso. Eu vou falar aqui com o pessoal aqui do grupo. Vamos ver. Eu mesma já comprei, já dei de presente. Acho que foi ano passado, né? Que você foi lá na Suíça, a Exatamente gente um se ano atrás. conheceu. Foi, Foi exatamente exatamente um um ano ano. Foi em atrás. outubro do É. ano passado. Foi. Daí eu presenteei todas as filhas das minhas amigas com. E um ficou para mim. Eu só não tenho ainda o polvo. É, E agora vamos ver. Depois a gente conversa também para eu ver como é que eu aplico lá na sala de aula lá na Suíça. Quero pensar legal. muito nisso. Depois a gente conversa. É, E tá. E daí depois daí eu vou deixar o link lá direitinho. Você Tá. me passa E se depois tiver alguma direitinho. escola também, seja no Brasil, na Suíça, aqui na Europa, que queira eventualmente entrar em contato
para ou fazer, ou comprar esse material para ter em sala de aula, ou o manual que eu digo dos professores, ou as outras coisas, nós estamos no mundo, assim, né? A minha parceira está no Brasil, eu vou estar no Brasil daqui a pouco, e vou também por uma semana visitar escolas, fazer projetos com escolas. Tem Legal. aqui na Europa, então, assim, não tem o menor problema, nós somos flexíveis, se não é online, é presencial, nós estamos presentes, Perfeito. tá Maravilha. bom? Cláudia, muitíssimo obrigado. Foi mais uma vez um super prazer. Cada vez Obrigada a você, vai Dani. aumentando um pouquinho mais o projeto, vai ficando cada vez melhor e cada vez mais Vai, pro ano que vem aperfeiçoando. já tem outras surpresas do caminho aí, tem Tá coisa no vendo? forno que eu não posso É, porque contar. quando a gente vai para o campo de batalha, né, as opções uou, É, aumentam, né? Muito é, mágico. tem coisa no E, forno, e daí vai ser mais um motivo para a gente bater mais um papo. Vai ser com muito certeza. legal. E é isso. Parabéns. A Tá gente vai bom, se obrigada. falando Tá bom, Dani, e até obrigada, uma viu? próxima, tá bom? Até. Até mais. Beijo. Tchau, 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 beijo. tchau.